Não é segredo para ninguém que a conta de luz pesa muito no orçamento mensal do consumidor. Mas você sabia que é possível reduzir esse custo? Com a Hashirama, além de instalarmos a energia solar no seu condomínio e reduzir o valor da sua conta, oferecemos assistência e garantia nos produtos e a possibilidade de comprar ou alugar os equipamentos. Não é à toa que somos referência em energia renovável para o mercado de condomínios de Santa Catarina. Entre em contato com a gente e conheça nossas soluções. Oi, amigos do programa Resolve Síndico. Estamos aqui hoje, diretos de São José, Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis, porque a gente vai falar sobre economia, energia limpa, sustentável. E não podia faltar o nosso parceiro da Hashirama, o Silmar. Silmar, vamos falar para a galera como é que faz isso? Boa tarde, João. Tudo bem? Quero agradecer primeiro, a oportunidade de estar aqui conversando de novo. É sempre muito bom trocar a ideia. Hoje a gente tem a honra de ter o Jorge, que é nosso cliente, o nosso cliente mais recente. Tem a Marília também, que é uma grande amiga da nossa empresa. Então, vamos falar, sim, bastante de economia, sobre como que está o mercado, como que estão os projetos agora para o segundo semestre de 2022. E é isso. Qual é o primeiro benefício de ter uma estação de energia em cima do condomínio, Silmar? Cara, o primeiro benefício que faz diferença para o condomínio, para os condôminos, é a economia. Então, a gente gera energia limpa, não prejudica o meio ambiente, tem toda a pegada sustentável, mas aquilo que faz diferença na hora de uma assembleia, na hora de mandar a nossa proposta, é o que o condomínio vai economizar. Então, no primeiro ano economiza quanto com a locação? E se eu comprasse a usina? Que agora a gente também faz venda, né? Então, além da locação, que somos os pioneiros aqui em Santa Catarina, a gente também trabalha com venda dos equipamentos. Então, se o condomínio entender que quer comprar, a gente tem a possibilidade de vender. Então, o que muda, de um cenário para o outro? Qual que é o percentual de economia? Então, acho que isso é o mais relevante hoje para o condomínio. É o que os moradores querem saber na hora da assembleia, é o que o síndico quer saber, o conselho quer saber, quanto que o condomínio vai economizar e se tem prejuízo. Daí, com a locação, não tem prejuízo, Toda a responsabilidade financeira é nossa e com a compra, daí isso já fica por conta do condomínio. Se precisar trocar um inversor daqui 10, 12 anos, queima o módulo, limpeza dos módulos, tudo daí é por responsabilidade do condomínio. Isso a gente vai ver agora no decorrer do programa aqui, você que está em casa, síndico, conselheiro, morador, porque não é tão fácil como algumas empresas vendem, Às vezes você pega 20, 30 orçamentos, todos diferentes. Uma das coisas que a gente estava falando, Jorge, nos bastidores, é justamente o diferencial. O síndico recebe 10, 20, 30 propostas, mas às vezes ele não se preocupa que a manutenção por conta dele tem que ter funcionários para limpeza, funcionários para manutenção. Agora, no inverno, não tem aquele retorno imediato. Então, eu acho que isso é um diferencial também na hora da alocação aqui, Jorge? Boa tarde, João. Sim, é uma grande verdade. E essa foi a nossa aposta, nós conhecemos a Hashirama com a proposta de locação, que nos permitiu fazer a implantação de uma forma rápida. Vai nos permitir também fazer uma verificação nessa questão de manutenção, Ao longo dos próximos meses, nós vamos ter conhecimento da produção, de quanto de manutenção existe, de quanto de redução de energia vai realmente ocorrer, ainda mais estamos plantando no período de inverno, onde, com certeza, a produção de energia ela é menor. Então, vem bem de encontro a essa proposta da Hashirama de locação a ajudar os condôminos, Afinal de contas, a gente tem uma despesa enorme na implantação, se fosse fazer aquisição, e através da locação, nós não desembolsamos nenhum centavo. Outra situação importante ali, Jorge, a gente estava conversando sobre custos, Hoje, o que me preocupa muito numa implantação desse porte, eu já acompanhei outras implantações de outras empresas também, não só da Hashirama, porque quando a gente recebe um produto no Resolve Síndico, a gente tenta ver o mercado
né, para ver o que o mercado está. Eu já tive situações de condomínio que o pessoal não tinha geração necessária. O teu prédio aqui hoje são quantas unidades? Somos 224 apartamentos. 2 torres? 2 torres. 2 torres. Então, realmente, é um volume de número de unidades grande que condiz com um projeto adequado. Sim, nós temos uma necessidade grande, a nossa conta de energia ela é alta, né? Hoje gira em torno de quanto a média assim, anual? Faixa de 7 a 8 mil reais. É um valor considerável, né? Sim. Lembrando que tem todas as situações de bandeiras, de intempéries, que cada vez está pior, né? Silmar, no último programa que a gente gravou, a gente falou um pouquinho de legislação. O pessoal também tem que se preocupar com as datas agora também para o fechamento disso, né? Esclarece para nós esse item que eu acho que é importante. Tá. Sim, a gente vive agora um período de vacância, né? Que é até 6 de janeiro de 2023. Então, todo projeto que for implantado até essa data, ou pelo menos protocolado até essa data, tem direito adquirido. Esse direito adquirido vai prevalecer até 2045. Então, por exemplo, a partir de 2023, se eu resolver fazer implantação no meu condomínio, tudo que eu injetar na rede, eu já perco 15%. Então, a empresa perde, a Hashirama perde na locação, e o condomínio também perde, porque deixa de ganhar essa economia. Então, traduzindo, quem está em casa, até janeiro, procure a Hashirama, porque após janeiro já tem o sobretaxamento disso. Já tem a taxação de tudo que for injetado na rede. Então, a gente vive o período de vacância, é direito adquirido. Então, quanto antes fizer isso, melhor. Então, o momento é agora. Ou seja, pode planejar, fechar, mas com assinatura antes de janeiro para que tenha esse benefício. E 15% numa conta de 7 mil, a gente está falando de praticamente R$1.000 por mês. É mais um benefício da locação, né? Que daí a gente pode ficar a tarde toda aqui falando de benefícios da locação, mas um deles é, por exemplo, o condomínio quer adquirir os equipamentos, mas esse ano, 2022, não tem dinheiro para fazer isso. Então, faz a locação, né? Que é um test drive, vai garantir o direito adquirido e lá na frente, daqui 1, 2, 3... 5, 6 anos, entender o que quer comprar, tem caixa para isso, compra e está com direito adquirido até 2045. Então, é mais um benefício da locação que até a gente comenta pouco, que quer fazer, não tem recurso, então começa com a locação e depois adquire quando bem entender e já vai ter adquirido esse direito até 2045. Jorge, nas empresas que você visitou e lhe visitaram aqui nesse agora 2022, né, a diferença de produto eu imagino que foi muito grande. E atendimento, você teve o atendimento que você precisava? Como é que foi os esclarecimentos para chegar até a Hashirama? Olha, foi bastante complicado. Primeiro que existe uma diversidade muito grande de empresas prestando esse tipo de serviço. Então, fica bastante difícil de poder fazer uma decisão e escolher qual a empresa que está fazendo a melhor proposta. Sem falar que os próprios materiais eles são muito diferentes. Tem painéis que modificam-se em função de sua potência, tem inversores que também se modificam em função de potência, capacidade. Fazer um projeto adequado, que tenha certeza que realmente vai suprir as necessidades da nossa conta de energia, foi o maior desafio. O segundo era poder escolher entre todas as empresas que existem no mercado qual realmente é a empresa que nós poderíamos apostar e não nos preocupar necessariamente com o problema da colocação do material, mas sim pensar assim daqui 2, 3, 4, 5 anos, quando começarem a apresentar as falhas, se essas empresas vão estar presentes no mercado para nos dar essa assistência. E você visitou obras da Hashirama? Sim, eu visitei obras da Hashirama. E fiquei bastante satisfeito com o que eu vi, a agilidade que eles têm no processo. Aqui mesmo a proposta era de 10 dias úteis, acho que não chegou a 5 dias, nós já estávamos com os painéis sendo entregues. Então, isso tem nos surpreendido, eles têm um ótimo atendimento. Isso vem a esclarecer para muita gente. O programa Resolve Síndico, ele realmente é uma banca comercial, mas que vive das boas indicações, né, Silmar? A gente começou esse trabalho lá no Pier 33, numa conversa informal,
E falando sobre indicação, o Jorge foi indicação de uma amiga nossa que trabalha nessa área condominial também, e as indicações eu costumo dizer que são hoje é onde mais traz resultado, né? Então, a gente tem, claro, várias frentes na nossa prospecção, mas aquele cliente que é aquele síndico que é indicação, ou que ouviu falar da nossa empresa, ou que foi recomendado por um bom fornecedor, faz toda a diferença. E esse boca a boca, né, o negócio de indicar faz toda a diferença, com certeza. E assim, né, Silmar, da mesma forma que a gente indica e dá certo, quando há um prestador que não é correto, ou que não está dentro do perfil do nosso projeto, acaba o próprio mercado filtrando isso, né? Então, a gente teve aqui a conversa informal com o Getúlio, que daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, condomínio Vila Rica, lá em Biguaçu, no segundo bloco, vai aparecer imagens lá. A gente tem lá desde do perfil do síndico, da prestadora que foi montar, que é a mesma que vai prestar aqui para o Jorge, que também daqui a pouco vai estar aqui com a gente. Então, é muito importante essa rede de relacionamento e que o síndico acompanhe, visite, porque para vender, Jorge, na área comercial, eu brinco direto aqui, né? Os 22 anos do João estão em jogo, mas assim, compre de quem você confia. Compre da pessoa que você sentou, olhou nos olhos e disse assim, cara, vem aqui, eu quero isso, porque com todo respeito, o dinheiro da gente vale em qualquer loja. O que muda é o atendimento da gente para retornar àquela loja. E hoje, existe pesquisas de mercado, de network, que mais de 80% dos clientes são fiéis. Eles só deixam de fidelizar quando eles são mal atendidos ou não têm uma pronta resposta. Né, Silmar? Como eu me preocupo com esse pós-venda, assim, porque eu escuto tantas reclamações, às vezes, não só de síndico, assim, de qualquer área, que, poxa, depois que eu mesmo tenho essa reclamação com muitos lugares, tipo, depois que vendeu, acabou o relacionamento, sabe? E, poxa, para mim, eu tento fazer o trabalho inverso, depois que eu fecho a venda, então, o Jorge virou meu cliente, então, dali para frente, que começa o nosso relacionamento, está começando ali. Então, tento, claro, preservar antes, mas eu tento ter mais cuidado ainda depois que ele já se tornou meu cliente, que eu não quero que ele seja um número para mim. Eu quero ter esse relacionamento com o Jorge, com o condomínio, e quero que isso seja duradouro. Afinal de contas, o que eu estou colocando aqui no telhado, ele tem uma vida útil de 25 anos, então não é um negócio que a gente vai... vendi e acabou meu relacionamento ali. E o que a gente já viu também em outras situações, né, Silmar, que é importante o pessoal em casa entender que o material não vai ficar ali 25 anos inerte, né? Tem toda uma preocupação técnica de limpeza, de manutenções, porque quanto mais em dia tiver tuas manutenções, Jorge, mais vai gerar energia. Quanto mais gerar energia para o condomínio, portal e para a Hashirama, é bom. Não é só deixar o material ali, né? Agora eu vou apresentar essa moça aqui, Marília. Qual é o teu condomínio, Marília? Eu tenho Vila de Maranello, no bairro Serraria, e tenho São Pietro, no bairro Areias. E o Vila de Maranello é onde a gente está fazendo esse estudo, juntamente com a Hashirama, para essa implantação também, antes de janeiro, né, para pegar esse período de vacância, porque já é não uma curiosidade, mas os próprios moradores, né, vêm buscando, junto comigo, essa forma de economia, né, principalmente desde que iniciou a pandemia, onde a gente teve que fazer reduções, né. Então, esse item, para vocês, gerou como uma percentual de economia, então, Marília? Então, a gente vem buscando economias, né, e hoje, assim, até o momento, até um ano atrás, a nossa conta de energia, ela ficava em terceiro nas despesas fixas do condomínio. Hoje, ela já passou para praticamente primeiro. Hoje é o que a gente mais tem de despesas, ela superou, inclusive, a conta de água. Né? Então, a gente está correndo atrás também dessa melhoria e dessa economia para os condôminos, para o condomínio em si. Né? Pessoal, você que está em casa, procure os grupos de síndicos que você conhece, procure empresas qualificadas e com registro. Compre de pessoas que você tenha referência. Nós sempre aqui no programa dizemos, para o síndico, independente de ser morador ou profissional, crie uma comissão de moradores para acompanhar, né? Desde a pesquisa, eu estava conversando com o Jorge ali no início, o mais importante para o síndico é antes do edital. Síndico, para chamar um edital, ele já tem que ter baseado com os moradores, com uma comissão de obra, com os conselheiros, as empresas adequadas para aquele processo. A maior
A dificuldade que eu vejo, maior problema, e desculpa a palavra, maior erro condominial é o síndico simplesmente pegar um material e jogar para os moradores decidirem. Gente, primeiro, está errado. O morador não teve tempo hábil de ver as experiências daquela empresa, se aquela empresa é apta. O morador ele só vai numa situação, o menor custo. E não existe janta de graça, não existe 0800. Não existe o mais barato. Existe o menor serviço entregue. Né? Como o próprio Jorge falou, existem conversores de uma forma, painéis de outra forma. Eu tenho um projeto, a gente já viu o projeto de 150 mil, 300 mil, 400 mil. E o que é uma particularidade das empresas? Cada uma faz o projeto do seu fornecedor. Ele não está errado. Ele puxa o benefício para ele. Então, é muito importante o síndico ter um acompanhamento técnico. Às vezes, no seu próprio condomínio, tem um morador que é engenheiro, ou que já passou em outro condomínio, alguma situação assim que pode contribuir. Agora, nisso, eu queria dar os parabéns para o Jorge. Porque o Jorge fez uma assembleia recorde, é verdade? Na verdade, já é um trabalho de 2 anos, né? Uhum. Já faz 2 anos que a gente vem correndo atrás de uma empresa, aí veio o período da pandemia, ele limitou um pouco essa busca, e esse ano eu retomei. Montei a comissão, divulguei para os moradores, consegui vender bem a ideia de que isso seria uma vantagem para o condomínio, uma redução na conta de energia. Realmente a nossa conta, até, apesar de ser substancial, né, 7 ou 8 mil é um bom valor, mas ela está nesse patamar, inclusive, porque nós estamos poupando muita energia com automatização, com redução, desligamento de luzes à noite, porque senão já teria alcançado um outro nível. E consegui fazer toda essa venda desse projeto, né, antecipadamente ao dia da Assembleia. Deixei aberto um canal de comunicação com todos os condôminos para que me questionassem, a fim de, quando chegasse o dia da Assembleia, tudo já estivesse resolvido. E assim o foi. No dia da Assembleia foram exatamente 5 minutos entre a leitura da pauta e a aprovação. Não houve perguntas, porque eu já havia esclarecido tudo antecipadamente, e conseguimos fazer uma assembleia de 5 minutos. Isso é importante para você, morador que está em casa, que tem aquela cultura que a assembleia é discussão, que a assembleia está errada. A assembleia ela pode ser discussão quando ela não é feita planejada e nem por pessoas dedicadas ali. É o que eu digo, a assembleia, para você, ela tem que ser somente para decisões. As dúvidas, acompanhamento é antes da Assembleia. O que a gente vê muito, a Marília, eu acho que já passou por assembleias, que as assembleias elas perdem o foco porque as pessoas saem da pauta. Exatamente. Né? Ela quer falar do barulho dela, ela não participa o ano todo da Assembleia. E no dia da Assembleia de Energia Solar, ela quer falar do barulho da cama do vizinho, do cachorro que latiu, de outras coisas que saem do perfil. Né? Então, é importante, pessoal, você participar de Assembleia. Você tem alguma dúvida com o seu síndico, converse antes. A Assembleia é basicamente para ir lá dizer sim ou não. Não é o porquê é antes, é como o Jorge fez ali, criar uma comissão, participar. Qual foi a tua assembleia mais difícil, Marília? Vamos entrar um pouquinho em assembleias aqui. A minha assembleia mais difícil foi no início da pandemia, onde nós resolvemos trocar a portaria humana por portaria eletrônica. E qual foi a mudança? Por que vocês decidiram isso? Economia? Custo? Custo. Porque teve que reduzir início drástico. de pandemia, né? Taxa de desemprego, inadimplência, e aí eu assumi bem nessa época. Não vou dizer pior a assembleia, mas a assembleia mais movimentada, de maior duração e de maior polêmica foi essa. Né? Foi quando eu levei o assunto implantação de portaria remota. Entre a primeira assembleia até realmente a aprovação, levaram 6 meses. Né? Mas aí, o que aconteceu? Eu fiz exatamente como colega aqui. Eu trabalhei nos bastidores. Como a gente não podia se reunir na época, né, por conta da pandemia, eu formava pequenos grupos de moradores, né, e a gente se reunia, todo dia tinha uma pequena reunião, com distanciamento, e eu fui colocando, todo dia eu repetia o mesmo assunto, eu e o conselho, para todo mundo. Então, a gente já foi mostrando, né,
apresentando as planilhas de custos, reduções, o que a gente iria colher lá na frente, investimento, né, e tudo. E quando a gente foi para a Assembleia, aí já foi mais fácil. O pessoal já estava entendendo como que seria essa implantação, quanto que seria a redução, né? Então, foi mais fácil. Mas essa foi a minha, vamos dizer, assembleia de maior polêmica. Maior polêmica. É que as pessoas, assim, elas estão em casa, no conforto de casa, e naquela época que você fez isso, era uma época muito difícil, porque a gente estava entrando a assembleia virtual, que ninguém sabia como é que ia proceder. Qual é a tua administradora lá? CVR, Economia. A CVR, o Leonardo. Leonardo. Isso. O Leonardo foi um dos pioneiros na assembleia virtual, né? Que ele conseguiu bastante naquela região ali fazer isso. E era uma época que a gente aprendeu, desculpa, no erro. Exatamente. Porque os moradores, ninguém gostavam de nada remoto, né? Hoje, Google Meet, Zoom é ferramenta. Hoje ninguém quer presencial, né? Exatamente. Lá no condomínio o pessoal ainda está resistente para fazer presencial. Continuamos na virtual. Mas na época foi bem complicado, Foi bem complicado. Nós não tínhamos tanto conhecimento de como realmente iria funcionar. A CVR também, né? Foi assim, para mim, como síndica, foi um aprendizado geral. Né? A gente fez muitas mudanças nessa época, mas que me ajudaram muito, me ensinaram muito. Né? E é o que está acontecendo com a gente hoje em relação aos painéis solares. Então, hoje a gente está levando também essas informações para eles, e eu já estou fazendo esse trabalho de bastidor, como o Jorge está fazendo, mostrando e tentando levar o máximo de material para que eles, de uma forma resumida, né, clara, porque eles também têm muitas dúvidas, assim como a gente, mas eu também costumo levar o pessoal das empresas para fazer uma prévia de apresentação. E lá funciona muito bem isso, o pessoal gosta muito. Igual como eu fiz com a portaria. Eu levei 9 empresas, dei 40 minutos para cada empresa se apresentar, vender o seu produto, tirar as dúvidas dos moradores, e a gente teve um recorde de participação dos moradores. Eles tinham curiosidades. Hoje são quantas unidades lá? 94. 94. Isso. Então, eu acredito que agora... E eles estão bem empolgados com a questão economia, porque a gente vem trabalhando já nisso há anos, né? E eles percebem no bolso a redução. Então, vai ser mais fácil agora a questão dos painéis, porque o pessoal já está mais aberto também para essa questão de novidade, inovação. Ô, Silmar, eu estava conversando aqui com o Cocó. A gente aprende cada situação nessa área condominial, que é muito forte. E tu estava me passando há pouco, ali nos bastidores, o diferencial que foi aqui no portal, o trabalho do Jorge, que foi praticamente uma licitação privada. Foi. A gente já viveu, aqui no Portal do Sol, a gente teve a assembleia recorde dos 5 minutos, mas a gente já viveu assembleias que a gente ficou 1h30, 2 horas em assembleia, discutindo pontos e discutindo proposta e diferencial e como é locação, né? Nosso carro-chefe é o que entra dentro dos condomínios, então a locação traz muitas dúvidas, porque, poxa, então o síndico tem que levar 2, 3 propostas de locação. Não tem. Só tem a Hashirama fazendo isso hoje. Então, da mesma forma que teve esse recorde, que foi aqui no Portal do Sol, a gente também já presenciou muitas assembleias muito demoradas. E o Jorge a gente até tratou internamente, assim, quase um processo de licitação, sabe? Então, ele disse o que ele queria, como que ele queria. Não, tinha capacidade de potência de módulo, quantidade, inversor, potência de inversores, mão de obra, tudo separado. Foi um arquivo com 3 folhas, se eu não me engano? Sim, foi um processo baseado numa licitação pública, né? Mas me diz uma coisa, Jorge, aí vamos falar com o pessoal em casa. Eu gosto muito de falar, porque a gente está numa mesa aqui com uma síndica, um síndico, um técnico e um comercial. É o nosso dia a dia disso. Mas para o pessoal que está lá em casa, como é que tu conseguiu essas informações técnicas para te conseguir fazer, que foi um trabalho exemplar, é um trabalho que nós vamos usar como referência aqui no programa. Como é que você conseguiu as informações técnicas? Você estava falando que até a questão do inversor, você pediu 2. Sim. Enquanto as empresas não queriam. Explica para nós um pouquinho desse item. Foi um processo bem exaustivo. Primeiro, todas as empresas se apresentaram, cada uma delas tentou empurrar o seu peixe, vamos dizer assim. Eu tive que traçar uma maneira de poder avaliar quem realmente poderia trazer e avaliar também, não só valores também, né? Porque não se compra, como tu havia dito, alguma coisa só com base em preço. Então, eu fiz um processo licitatório, aonde... Só para eu entender, Jorge, vamos
eu gosto de desmistificar bem, porque às vezes pega o morador que está passando essa situação lá, ou o síndico que não tem, né, o apoio que nós temos aqui. Primeiro, tem que ser laranja com laranja. Isso. Mas só que nós não temos empresa que loque. Como é que tu chegou nesse item? Depois de passar por pelo menos umas 15 empresas que me forneceram, cada uma delas veio aqui, se apresentou, nós ouvimos no nosso cinema, né? Perdemos um bom tempo, eu e a comissão, né? Verificamos que ficou muito difícil de poder termos um parâmetro de comparação. Aí decidimos, vamos fazer o seguinte, vamos estudar. Aí eu fui para a parte de pesquisa, eu fui entender o que era essa usina, como ela funcionava, o que um painel, o que ele oferece, que tipos de painéis que existem, que tipos de inversores existem. Então, toda a parte técnica, o senhor teve que estudar o senhor não teve apoio de outra pessoa? Não, tive que aprender. Aí, depois que eu aprendi, né, eu conversando com... Não só eu fui atrás, como o pessoal da comissão, porque ninguém era especializado nesse assunto. Nós sentamos, discutimos e eu resolvi, vou montar aqui agora um pedido para poder ter um parâmetro. Aí estipulei, olha, eu quero tantas placas, baseado, obviamente, no consumo que eu tenho no mês de energia, nos últimos 12 meses, inclusive. Vou precisar de ter pelo menos 2 inversores, foi uma preocupação que eu tive no sentido de que a usina nunca parasse 100%, porque a minha grande preocupação também era... Porque no primeiro momento a ideia era fazer a compra, né? Então, se nós partíssemos realmente para a compra, nós teríamos um custo de financiamento, porque o condomínio ainda é muito novo e nós não temos caixa no fundo de reserva para poder cobrir toda a compra. Então, buscar essa compra significa que, faça chuva, faça sol, eu teria um custo de financiamento chegando todo final de mês para mim. Se o senhor comprasse o material, era a parcela. Nós vamos colocar os painéis e não vai ter custos aos condôminos. Isso foi uma promessa minha. Certo. Então, nós vamos pagar isso com a redução da conta de energia. Nossa conta hoje é de 8 mil, nós vamos reduzir 5, esses 5 mil que vão para o financiamento. Certo. Só que começou a surgir os grandes problemas. Como garantir que realmente essa redução de 5 mil ela vai se efetivar todos os meses? Eu sabia que nós teríamos o problema do inverno, que nós vamos gerar menos energia, e eu sabia, como eu disse, que a conta viria todos os meses. E se a usina chega a dar problema? Se um inversor, se uma placa, se um vendaval vai ali e arrebenta tudo. Então, eu fui pensando em todas as possibilidades de como minimizar esses riscos, né? Fazer o seguro, pegar uma empresa que tivesse uma garantia que vai me dar um trabalho bem feito e... a preocupação até em ter 2 inversores, porque muitas empresas chegaram para mim e disseram, tu não precisa ter 2 inversores, tu pode colocar apenas um, e esse único inversor, inclusive, vai te diminuir o custo. Mas o que eu pensei? Se esse único inversor chegar a queimar, eu perco 100% da usina. Se eu tiver 2, eu só perco 50%. Então, eu minimizei totalmente essas possibilidades através desse processo, exigindo, então, olha, eu quero placas de determinada potência, porque também não queria potências. Eu tive casos de empresas que ofereceram, nós vamos colocar mais placas, porque o meu telhado possibilita, né? O nosso prédio é grande, nós vamos colocar mais placas, aí 180 placas, mas as placas são de menor potência. Eu disse, mas por quê? Por que eu vou colocar mais placas se hoje já tem uma tecnologia que oferece placas com maior capacidade? Porque era de interesse daquela empresa me vender aquele produto. Então, eu fui limitando. Olha, quem quiser participar desse processo vai ter que me fornecer as placas tantas, de tais potências, os inversores de tais potências, tem que me dar uma garantia estrutural, tem que me dar uma garantia técnica, uma garantia de geração. E quando cheguei, que agora eu vou responder a tua pergunta, procurando, porque além das empresas virem até mim através de indicação de muitos condôminos me apresentaram, eu conheço o fulano ali, eu também fui atrás. E numa dessas eu bati num parceiro aqui do prédio, e ele me disse, olha, nós temos uma empresa que monta tudo sem custo. Eu disse, mas como? Sem custo? Aí eu conheci o pessoal da Hashirama, eles fizeram a proposta, no primeiro momento eu fiquei
Fiquei com o pé um pouco atrás, né? Quando a oferta é muito boa, a gente desconfia, né? Sim, sim. Aí eu disse, então faz o seguinte, me faz a proposta de venda, eu quero saber quanto vocês me vendem. E aí vi que a proposta de venda deles era muito mais interessante, inclusive, que os demais. Aí, em contato com o pessoal da comissão, nós decidimos, vamos fazer a locação. Eu achei que era a melhor maneira para podermos fazer um teste, verificar o quanto realmente a usina vai produzir, quais são as manutenções que vão ocorrer ao longo desse tempo, né? Então, a proposta de locação foi, de longe, a melhor. E eu diria até aos meus colegas síndicos que ainda não colocaram, né, e que pretendem apostar nessa tecnologia, o seguinte... salvo que vocês tenham caixa para poder pagar, tenham fundo de reserva que possam chegar lá e pagar 100% do valor, buscar valor em banco, e esse foi um outro processo que eu também tive que analisar, significa juros. Ninguém faz um financiamento sem pagar juros. Os juros mais baixos, não vou colocar nome nos bancos aqui, estavam na faixa de 1,5% a 1,6%. Enquanto a rentabilidade do fundo de reserva está em 0,2%, 0,3%. Não tinha a menor coerência eu buscar dinheiro, captar dinheiro para fazer uma compra, se eu tenho um fundo de reserva que pode ser utilizado. Então, nós optamos, primeiro, fazer a alocação. Ao longo desses próximos 12 meses, que a gente está acreditando que dentro de 12 meses nós iremos fazer a efetivação da compra, nós já vamos ter o fundo todo depositado, que vai ser necessário para fazer a compra dos painéis. E, a partir daí, a nossa redução da conta de energia não vai ser um pouquinho, ela vai ser 90%, no mínimo 90%, com certeza. E nós estamos agora no mês de junho, era o pior momento para nós fazermos a implantação dos painéis solares. Eu discordo. Porque eu acho que é o melhor momento. Sabe por quê? Por quê? Porque como eu venho da área de edificações, eu digo que esse momento, para você que está em casa, é o momento ideal de colocar os painéis. Porque você vai entrar o verão com ele já ajustado, na melhor performance. Então, você tem de 2 a 3 meses, onde a gente sabe que a gente está montando algo, tudo que é em obra, gente, é artesanal, é manual, é feito por pessoas. Por mais que a gente tenha equipes boas, né? É Beccari Energia, o João Beccari, um parceiro também nosso aí. Esse é o momento. Se você que está em casa, que quer ver o momento da energia solar, é agora. Porque uma obra dessa, por mais bem assessorado que seja, é de 30 a 60 dias. Isso... Eu acho que se torna um momento ruim, acho que pela questão da geração e o custo, né? Porque se compra o sistema e faz a implantação no inverno tu vai ter o empréstimo, o financiamento para pagar, mais a conta de luz. Porque esse desejo de substituir uma conta pela outra é o que todo síndico quer. Então, todo síndico que nos procura, e às vezes até aqueles que falam, não, Silmar, a gente não quer alocar, porque a alocação a gente entrega no primeiro ano o equivalente a uma conta de luz. Então, quando fechar um ciclo de 12 meses aqui do Portal do Sol, eles vão ter economizado 7, 8 mil reais, que é o equivalente a uma conta de luz. O condomínio quer mais. Então, eles falam, não, Silmar, a gente não quer locação, a gente quer comprar, porque a gente vai substituir uma conta pela outra. A locação, tu pode fazer a implantação em qualquer momento do ano e, quem sabe, seja até mais indicado fazer no inverno mesmo, que daí quando chegar o verão, os dias mais ensolarados, tu vai estar não no auge de alguma coisa, mas já vai ter tudo redondinho. Então, a gente já vai estar com acesso ao inversor, já vai estar tudo implantado direitinho, já vai ter calibrado alguma coisa, se for preciso. Então, quando chegar o verão, aqueles dias mais ensolarados, daí é só alegria, né? É só economia. Então, tem esse benefício. Mas é uma busca que todo síndico, e acho que não só síndico, qualquer pessoa que queira fazer implantação de energia solar em casa ou no seu prédio, ele quer isso, trocar uma conta pela outra. Só precisa estar consciente que no inverno não vai trocar uma conta pela outra. Vem as duas, mas aí quando chegar o verão, compensa, porque gera mais energia, daí sobra um pouco. Mas é isso. Lembrando que todos os contratos fechados até janeiro de 2023 ainda tem uma margem de 15% que vai ser sobretaxado lá, né? Projeto implantado ou protocolado até 6 de janeiro de 2023 tem direito adquirido até 2045. Então, costumo dizer que a energia gerada por esses projetos vai valer mais do que a energia gerada a partir de 2023. Então, pessoal, você que está em casa,
Resumindo, a partir de janeiro do ano que vem, há um sobretaxamento de custos, de impostos de 15%. Então, o governo federal, isso, que é uma lei federal, que todos os projetos protocolados até janeiro não tem esse índice de imposto. Então, você que está em casa, você que já viu na pauta de condomínio, você já viu no grupo de WhatsApp do condomínio, que começaram a mexer, agilize com o seu síndico, agilize a comissão para que ela escolha uma empresa adequada e assine esse protocolo até janeiro de 2023. Jorge, a gente estava aqui conversando sobre a parte técnica, os benefícios da locação e tal. Eu queria agora, a gente trouxe aqui a Ravelli, que é engenheira eletricista. Isso? Viu, produção? Eu não vou tomar choque, ó, viu? Ele vai cortar isso. Assim. Mas, assim, a Ravelli, a gente estava conversando aqui com o Jorge, e eu estava dando os parabéns para ele. Como eu venho da área técnica, a gente tem um pouquinho mais de... Como é que eu vou dizer? De filtro, a gente vai mais na linha técnica, né? E ele estava me falando que um dos diferenciais da Hashirama foi que ele pediu 2 conversores para não ter o perigo de, em algum momento, uma manutenção, ele ficar sem energia nenhuma. E isso é uma coisa diferente para a área técnica. Tu vê um cliente envolvido dessa forma. Então, a empresa de vocês, ele tem também essa ouvidoria e tem essa preocupação com o cliente, de mostrar para ele o projeto e não tirar a expectativa dele. Só que tem 2 situações. Ele não é engenheiro. Então, eu quero te fazer a pergunta. Onde é que está o benefício do que ele pediu para a Hashirama e para o condomínio Portal do Sol? Boa tarde, João. Então, sim, a gente recebeu as análises lá do Jorge, que ele queria com 2 inversores, nos mandou o número de módulos, e a gente já tinha um dimensionamento ali com a conta de luz, que fechava praticamente nos números ali que ele queria. Então, ele realmente estudou e essa proposta e tudo mais. Era isso que eu queria ouvir. Eu estou tentando tirar as estrelinhas do estudo dele, mas ele ganhou as 10 estrelinhas mesmo, né? Ele ganhou as estrelinhas porque realmente ele estudou para nos passar o que entender. Tipo, ele não ia comprar ou alugar alguma coisa que ele não estava entendendo o assunto, né? Então, realmente foi isso. E como ele falou dos 2 inversores, né? A gente já estava no nosso orçamento, no nosso dimensionamento, já tinha com esses 2 inversores. Até porque aqui tem 2 torres, né? Não sei como que o pessoal ia fazer para instalar apenas com um inversor. Né, porque nós vamos instalar nas 2 torres que tem aqui, então praticamente a gente vai fazer a inversão de corrente contínua para corrente alternada ainda lá em cima na parte do ático. Lá. Então, isso volta lá no início, Jorge. Quantos finais de semana a gente perdeu para estudar e às vezes numa assembleia as pessoas não entendem esse trabalho, né? Queria novamente aqui no Arte dar os parabéns, que eu fiz essa brincadeira agora técnica aqui com a nossa engenheira aqui, mas... a gente realmente, o síndico, hoje, ele tem que sair de trás da mesa, a cabeça dele, a mente dele, ele tem que hoje... Gente, qualquer canal de YouTube tem técnica ali para você tirar uma dúvida. Hoje, qualquer vendedor, o santo Google tira a informação. Né? Então, vá atrás de informação, faça que nem o Jorge, faça uma apresentação para o seu morador, para o seu condomínio, algo concreto, algo que realmente você estudou. Deu um trabalho isso, né, Jorge? Sim, com certeza. Foram horas e horas de dedicação para poder chegar e ter esse conhecimento. Eu tive que aprender com quem me fez as propostas, tive que ver muito YouTube, muitos vídeos. Né? Não foi fácil. Até pelas partes de modelos de tecnologia, né? Hoje o mercado vem avançando muito a cada ano, a cada mês. Então a Hashirama, ela trabalha com o que tem de melhor no mercado hoje, que são aqueles módulos com a potência maior, uma marca boa, que está tipo no ranking dos melhores, um inversor muito bom também. Um dos itens que eu vi também outro dia com a Ravelli e com o Silmar é o seguinte: o pessoal diz, mas vocês puxam um assado, cara. Aqui, alcança para mim aqui é uma usina de processamento de energia, Hashirama. É interesse deles que tenham placas que sejam mais modernas, com menos manutenção, e quando houver manutenção, a equipe vem limpar. Uma coisa que as pessoas não botam no custo, né, Jorge? Seguro,
porque tu está botando um acessório em cima do teu condomínio. As pessoas não põem, às vezes, nessa planilha o seguro, ok? Muitas vezes o pessoal não põe a manutenção, porque o teu zelador vai ter que ter NR35, ele vai ter que ter todos aqueles planos de segurança, PCPMO, todas aquelas coisas tudo. Tu vai ter que criar uma janela para ele ir lá limpar as placas. Então, às vezes, não é só o custo agregado do produto, né? É o custo que vem em cima disso. E uma alocação, como você fez, com acompanhamento, claro, uma participação efetiva da comissão de moradores, eu acho que é uma coisa que você falou, que vários indicaram empresas que já conheciam, então vai afunilando. E outra, eu imagino, me corrija, por favor, que teve empresas que foram indicadas que não foram aceitas, mas algum detalhezinho daquele orçamento te ajudou a compor o total. Ah, sim, todas as empresas contribuíram de uma maneira ou de outra para que a gente chegasse até esse momento, né? Mesmo as empresas que não quiseram se adequar, porque quando eu cheguei a fazer o sistema de licitação, teve empresas que disseram, olha, nós não vamos participar porque tu estás exigindo algo que não é da maneira de nosso trabalho, né? Uhum. Porque todas elas queriam o seguinte... queriam receber muito antes, às vezes, de o sistema estar pronto. Ou seja, a Celesc tem que trocar o relógio aqui para que a usina passe a funcionar. E eles, não, nós vamos até a hora que nós instalarmos os painéis. Quando nós instalarmos os painéis, tu nos paga e depois o teu problema é com a Celesc. Mas esse problema não poderia demorar uma semana, poderia demorar um mês, poderia acontecer outros problemas que me impedissem da usina vir a funcionar. Então, eu precisava ter a certeza que aquele parceiro que eu escolhi, ele iria estar lá ao meu lado até o momento que ela estivesse gerando a energia, né? Amigo, eu tô com o olho mais aberto do que o Cocó pra ti, cara. Thaís, de parabéns mesmo. Olha, nesses 22 anos eu vi poucos síndicos se dedicarem a um assunto técnico, que tu está trazendo palavras aqui muito difíceis para o dia a dia, Jorge. Né? Você se preocupou com a questão de, se fosse financiamento, e eu vou continuar pagando financiamento no inverno que não gera, então seria um sobrevalor ali. Você se preocupou com a parte técnica. Meu amigo, você está de parabéns. O pessoal aqui do Portal do Sol aqui tem um síndico realmente que literalmente vestiu a camisa do condomínio. Você está na terceira gestão, isso? Terceiro ano? É o terceiro ano, né? Terceiro ano. Então, assim, você que está em casa, valorize o seu síndico, valorize a comissão de moradores, né? Às vezes você está num grupo de WhatsApp. Gente, grupo de WhatsApp não foi feito para condomínio. Grupo de WhatsApp foi feito para condôminos. Você que tem condomínio, faz o grupo para os moradores, às vezes para doação de roupa, às vezes para divulgar que você faz comida em casa, que você é manicure, que você é advogado. Grupo de WhatsApp é legal para você divulgar as partes internas do condomínio, mas administrativamente com a Marília e com o Jorge, use o aplicativo do condomínio, participe das assembleias, que com certeza você vai fazer o seu condomínio uma fortaleza de esclarecimento, de pessoas participativas, como hoje a gente tem aqui no Portal do Sol. Marília, no teu condomínio, você tem um aplicativo lá que você conversa com o pessoal? Temos. Tem? Temos. Pessoal, eu faço muita... independente aqui, eu não sei qual é a administradora, qual é o aplicativo, mas uma coisa que eu quero deixar aí para vocês... Síndicos, moradores ou profissionais, parem de atender o WhatsApp, porque a gestão administrativa do condomínio ela é contínua, ela precisa de históricos. Lá na frente, se a Marília estiver no condomínio, o Jorge, ele precisa saber se a Ravel, lá do 102, tem históricos de multa, se não tem. Então, uma das coisas que eu faço um apelo aqui para você, morador que está vendo o nosso programa, incentive o seu condomínio a usar os aplicativos e os e-mails formais. Para quê? Para que mantenha o histórico de acompanhamento de todos, para que consiga fazer uma boa administração, como o Jorge vem fazendo aqui com os grupos e como a Marília. Marília, a gente estava nos bastidores agora, conversando, e você estava falando que está no momento de pesquisas do seu condomínio para implantação. Qual é a informação técnica que vocês vão aproveitar a nossa engenheira aqui, que você gostaria de tirar a dúvida? Então, hoje eu aprendi muito aqui a parte técnica, né? Inclusive com o colega síndico aqui, que depois eu vou trocar ideias com ele. Gostei muito da forma como ele trabalhou e isso vai me ajudar muito também. Mas esclareci muita parte técnica aqui, muitas questões que eu tinha, que os moradores fazem esse questionamento. Mas uma das perguntas que eles mais fazem, Ravel,
A implantação das placas não danifica o telhado? Então, Marília, não danifica. A gente faz, ou a estrutura ela é fixada no telhado, sim, mas ela é toda revisada com o nosso pessoal de instalação. Então, ali a gente coloca todo o material, é PU, é manta asfáltica, deixa tudo certinho como pegou. E outra que os módulos eles vão estar protegendo uma parte do telhado também, né? Fazendo essa... Então, ela não danifica e a gente vai estar, se caso ocorrer algum prejuízo e tal, a gente vai ter nossa equipe para fazer essa manutenção também. Ótimo. Essa é a pergunta que eles mais fazem, né? Porque a preocupação deles é o prejuízo, né? A manutenção, se nosso zelador vai ter que cuidar, se eu vou ter que contratar uma equipe técnica, se nós vamos ter custo para isso. E se não vai vir a causar infiltrações, né? Que hoje sempre é a nossa maior problema nos condomínios, né? Na parte civil, assim, civil é infiltração. Então, eles têm muito esse medo, né? Então, por falta de conhecimento da minha parte, da deles, né? Então, por isso estou aproveitando para fazer essa pergunta para ti. Essa também é uma preocupação da nossa, né? Tipo, tá a empresa que tá... É a fachada da empresa que está ali, né? Então, se dá algum problema, mas a gente cuida muito bem isso e tem alguma nossa manutenção que a gente faz, revisa tudo antes, pós-instalação. Então, isso não será um problema. Quando você tiver dúvidas, entre em contato aqui com o programa Resolve Síndico, que a gente leva você para conhecer uma usina pronta, ok? Eu queria muito agradecer, Ravelli, é engenheiro... Eletricista. Engenheiro eletricista. Se formou onde, Ravelli? Eu me formei no Rio Grande do Sul, interior, na Frederico Westphalen. Jorge, eu queria novamente lhes dar os parabéns. O serviço diferenciado, o Resolve Síndico, eu acho muito legal isso que uma pessoa indica a outra, vai se tornando, sabe aquela colmeia da abelha, vai fortalecendo, vai dando informações, vai criando círculos. E mais um síndico no grupo Resolve Síndico. O pessoal do portal está de parabéns pelo síndico que tem, e o síndico está de parabéns pelo trabalho diferenciado, amigo. Que é o que a gente falou nos bastidores. A gente tem que ser humilde, mas a gente tem que valorizar o diferencial do profissional que passou horas estudando e agora tendo isso aí. E em breve a gente vai ter aqui as imagens no programa para mostrar que realmente foi feito, com os 2 inversores, com os painéis ecologicamente corretos, mas mais produtivos. Bem, João, agradeço a oportunidade, agradeço todo o carinho aí e vamos esperar que vocês retornem em breve para ver esse sonho realizado. A gente está falando aqui com a Marília, que é ali da Serraria, que a gente tem em breve mais informações dos teus condomínios, vamos fazer uma visita lá e mostrar para a galera, e quando chegar na parte da implantação, quem sabe a gente vai lá gravar. Eu agradeço, né, porque aprendi bastante hoje aqui e tenho fiquei com uma visão melhor ainda da parte da tecnologia dos painéis, e já estou tratando com o Silmar ali, né, com outras empresas também, a gente está fazendo esse levantamento, e agora eu tenho um ponto de referência, né, que eu também quero vir aqui quando estiver instalado para tirar todas as dúvidas com ele, né. Ele vai ser o nosso professor aqui. Jorge, no programa Resolve Síndico a gente tem 2 situações que é ruim, tá? A primeira é ser do programa e a segunda é não ser. A primeira é referência, todo mundo procura, a gente troca. Mas é isso que a gente faz, a frase, até para você que está em casa, escrita, Resolve Síndico, é justamente isso. Sempre a demanda chega para a gente, síndico profissional muito forte, né? Com afirmação de cobrança, né, Marília? E quando a gente tem um grupo forte, coeso e ético, como os participantes do Resolve Síndico, que a gente faz todo um filtro, né? A gente vai sobre referências. O Silmar, ele só saiu da mesa porque ele estava me dizendo da minha idade aqui, só por isso. Ele está lá, ali junto com a produção, mas o Silmar vem fazendo um trabalho com a gente aqui há 1 ano e meio, muito bom, todos os locais que a gente indicou, a Hashirama está sempre presente, o Alex lá também, Alex, né? Está sempre nos eventos. Então, quando a gente tem parceiros que começam a chegar para o Resolve Síndico, que foi uma boa indicação, mostra que a gente está no caminho certo, né? Muito bem-vinda ao Resolve Síndico. Muito obrigado. Jorge, obrigado. Ravelli, depois nós vamos pegar a produção ali, vamos dar um choque ali neles ali. Olha, ele vai cortar a gente, mas toda quinta-feira, às 19 horas, no canal do YouTube e Facebook, Resolve Síndico.